Processo de aposentadoria. Por que o meu processo de aposentadoria demora? É um tema que tem preocupado muitas pessoas aí, principalmente esse período aí, época de pente fino, de convocação, né? Porque os processos de aposentadoria estão demorando um pouquinho. Vem com a gente que eu vou detalhar para você o que acontece que faz um processo de aposentadoria demorar um pouquinho mais. Até daqui a pouco. Uma dúvida que sempre é recorrente aqui no escritório: doutor, por que meu processo de aposentadoria demora? Às vezes você deu entrada numa agência, acaba demorando um pouco mais, um pouco menos. O que faz esse processo demorar? Qual que é o prazo que eles têm aí para responder, né, o meu pedido de aposentadoria? Bom, legalmente falando, a Previdência, as agências da Previdência Social, ela tem um prazo de 45 dias a partir da data que você deu entrada lá no INSS para responder, ó, você tem direito ou você não tem direito ao benefício aposentadoria. Aí vem a grande dúvida: por que ultrapassa esse prazo? Por que demora tanto esse prazo das agências da Previdência? Primeiro, você tem que entender que há várias formas e vários tipos de aposentadoria. Não são todas iguais, não são todas idênticas. Além disso, sempre há várias divergências no seu cadastro. É muito comum você ir lá no INSS e sequer nunca na vida ter retirado um Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que é isso? É o CNIS. Se você não sabe como interpretar o seu CNIS, eu explico isso nesse vídeo aqui, tá? Então, já sabe, né? Não soube como interpretar? Inscreva-se no canal, ative as notificações para aprender dicas como essa, para saber o que você precisa fazer para agilizar um pouquinho o processo. Aí você dá entrada lá no INSS, na sua aposentadoria, e eles acabam demorando. Por quê? Porque normalmente a empresa não avisou a baixa, não cadastrou a baixa e no CNIS está divergente. Pode ser que a empresa não tenha recolhido os períodos, né? Para você estar irregular lá no INSS, você precisa provar. Ou seja, são N motivos que fazem o seu processo de aposentadoria demorar um pouco mais ou um pouco menos. Então eu vou listar aqui para você. Primeiro motivo, tá? Divergências cadastrais. A empresa mudou a razão social, normalmente da divergência, da extemporaneidade no CNIS. Você precisa regularizar isso, você regulariza com a carteira de trabalho, tá? Se não tiver contribuições, ó, você está na empresa, só que a empresa não fez o repasse para o INSS. Quando isso acontece, você consegue provar o tempo de determinada data até determinada data. Mas o valor, caso o INSS não consiga, né, provar, caso você não consiga provar para o INSS, ele lança valor de salário mínimo. Então, normalmente, eles emitem uma carta de exigência, aí você vai ter que provar os salários, né, que você recebeu, ou você leva o olerite, ou você vai na empresa e pede para ela informar os salários que foram descontados de você e apresenta no INSS. Isso também atrasa o seu processo de aposentadoria. Outra questão, segunda hipótese, a averbação de tempo rural. Quando você vai averbar um tempo rural, o INSS ele tem que verificar suas provas, fazer uma justificação administrativa. Para você que é inscrito já sabe o que é uma justificação administrativa, como que tem que fazer, o que precisa ser feito. Isso também atrasa um pouco o seu processo de aposentadoria, né? Tem que ouvir testemunha, tem que saber o que foi que aconteceu nesse período rural, como que foi feito essa parte que você trabalhou como segurado especial. Outra hipótese, terceira hipótese, você pediu aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Você precisa, além de provar o tempo de contribuição, precisa provar que você é deficiente. Então você tem que passar pela perícia médica, tem que passar pela perícia social. Isso atrasa o seu processo de aposentadoria dentro do INSS, não consegue cumprir dentro dos 45 dias. Outra hipótese, quarta hipótese, você exerceu atividade profissional aí, exposto a agente nocivo, físico, químico, biológico, ou ficou exposto a alguma atividade que prejudica a sua integridade física, levou os formulários lá para o INSS, que são os PPPs, né? E o INSS precisa fazer o quê? Analisar. Não é o servidor que te atende ali na hora que vai analisar esses PPPs. É o médico do trabalho do INSS. Então ele tem que mandar esses formulários para o médico analisar, para ver se aqueles documentos que você entregou estão corretos, né? Se o preenchimento está correto,
se realmente você ficou exposto a algum tipo de agente nocivo, se está faltando alguma documentação complementar. Ou seja, pessoal, falando em miúdos, lógico, acaba ultrapassando o período de 45 dias, dependendo do que você for solicitar na agência do INSS, dependendo da sua regularidade ali dentro do INSS. E o que você precisa fazer? Planejamento previdenciário. Antes de você correr atrás do INSS e ter uma demora excessiva aí, por mais que possa ter, primeiro você precisa planejar, saber como está o seu CNIS, saber se a empresa recolheu tudo, se o que você tem é suficiente para comprovar aquele vínculo. Precisa sim ir atrás de um especialista em direito previdenciário, vá numa pessoa que trabalha com isso, que você confie, que fique próximo a você, mas que trabalhe com direito previdenciário, que seja especialista no direito previdenciário. Porque tem questões técnicas que só o especialista vai conseguir fazer. Precisa fazer uma justificação administrativa, precisa fazer abertura aí para provar período especial, precisa fazer prova emprestada, a empresa foi baixada. Isso é só um advogado especialista em previdência que consegue detalhar isso para você, para tentar agilizar um pouco mais o seu processo, tá bom? Então, por que o processo da aposentadoria demora? Exatamente por esses motivos que eu passei para você, tá? E você tem que ficar atento para regularizar isso daí, tá bom? Fique de olho, fique por dentro, inscreva-se no canal, ative as notificações para você saber mais novidades sobre o INSS, como essa que você acabou de saber. Até a semana que vem, na terça-feira, 7 horas da manhã, nós já estamos por aqui. Até lá, tchau!